Olá de novo, estamos aqui em mais um show de Kuzari. Estamos agora tratando do assunto dos caraítas, dessa grande discussão que se passou lá atrás entre o judaísmo rabani, o judaísmo que se manteve fiel aos rabanim e à tradição da Torá oral, e os caraítas, que acabaram criando uma religião baseada simplesmente na Torá escrita, do modo como cada um bem entendesse essa Torá. Então vamos lá. Haver traz aqui mais um argumento para mostrar que a Torá oral, ela com certeza é verdadeira e ela foi entregue juntamente com a Torá escrita para Moshe Rabbeinu. O argumento diz o seguinte: o Haver e o Kuzari começam a conversar sobre como foi entregue a Torá. Pergunto a vocês, imaginem a Torá. Como Moshe Rabbeinu desceu do Ar Sinai com a Torá? Como ela era? Antes de entrar no ponto que o Kuzari quer pegar, tem algo mais interessante aqui, possivelmente. Como era essa Torá realmente? Será que estava escrito lá tudo o que vai acontecer no futuro? Moshe Rabbeinu recebe a Torá pouco tempo depois de sair do Egito. O povo ainda vai passar 40 anos no deserto. Estava escrito lá o pecado dos Meraglim? Se Moshe Rabbeinu sabia o que os espiões iam fazer, como ele mandou eles? Todas as histórias com Korah, todas as histórias dos espiões, as reclamações do povo judeu. Se Moshe Rabbeinu já sabia tudo isso, como ele deixou acontecer? Ou será que ele não sabia? E se ele não sabia, o que ele recebeu no Ar Sinai? Já parou para pensar nisso? Então vamos lá. A Gemara realmente pergunta isso. A Gemara pergunta como Moshe Rabbeinu recebeu a Torá. E existem duas opções, duas ideias na Gemara. Ou que a Torá foi entregue Megillah, ou que ela foi Hatumah. O que significa isso? Megillah significa o seguinte: a Torá que foi entregue para Moshe Rabbeinu não incluía o futuro, não incluía o que viria a acontecer. Moshe Rabbeinu recebeu somente até aquele momento, possivelmente até Parashat Yitro, na entrega da Torá, Ma'amad Har Sinai, os 10 mandamentos. Até lá Moshe Rabbeinu recebeu. Dali para frente, sempre que tinha uma história, sempre que tinha um acontecimento, sempre que tinha um aprendizado novo, Moshe Rabbeinu escrevia ele. E ele ia escrevendo isso aos poucos. Possivelmente, as parashot de Sefer Vaikra, que não contam sobre as viagens do povo judeu no deserto, e contam sim sobre alachot ligadas a korbanot, Moshe Rabbeinu já recebeu elas prontas, porque elas não dependem do que vai vir a acontecer. Mas as parashot ligadas a Bamidbar, ao discurso de Moshe Rabbeinu, isso foi escrito aos poucos. A verdade é que mesmo os korbanot, é possível que foi escrito depois, depende se o Mishkan era para ser construído ou não era para ser construído, mas isso é um assunto à parte. De qualquer jeito, Moshe Rabbeinu foi escrevendo uma Megillah depois da outra, uma carta depois da outra, uma página depois da outra. E ao fim do 40 anos, depois de 40 anos no deserto, quando chegou a hora de Moshe Rabbeinu falecer, ele juntou tudo e entregou para o povo a Torá, o Humash. Outra explicação diz que a Torá foi entregue Hatumah. O que é Hatumah? Fechada? Assinada? O que é isso? Então aqui também temos duas explicações. Uma explicação diz o seguinte: olha, a Torá entregue para Moshe Rabbeinu não estava escrita. Foi tudo entregue oralmente. E quando as coisas iam acontecendo, Moshe Rabbeinu ia ensinando ao povo, contando para eles a própria história, o que estava acontecendo, o que Deus viu daquela situação, quais eram as consequências. Assim, Moshe Rabbeinu aos poucos foi estudando e ensinando para o povo essa Torá. Quando Moshe Rabbeinu chega aos 40 anos do deserto, quando está chegando o fim da vida, Moshe Rabbeinu escreve essa Torá, que até então não era escrita, até então ela também era oral. Outra explicação para Hatumah diz que a Torá foi entregue totalmente escrita. Moshe Rabbeinu já recebeu todo o Humash, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, tudo escrito. Porém, as palavras sobre o futuro, sobre o que viria a acontecer, não estavam formadas, estavam misturadas, bagunçadas. E quando as coisas iam acontecendo, essas palavras iam se separando e formando o Humash como a gente conhece. Obviamente, tudo isso se trata somente da primeira parte do Tanakh, da Torá, que é a história do povo judeu até entrar em Israel. Sefer Yoshua, quando a gente começa os Nevim, foi escrito por Yoshua. Shoftim, Shmuel, são escritos por Shmuel Hanavi. E assim a Gemara, em Bava Batra, traz exatamente qual profeta escreveu cada parte da Torá, do Tanakh. Mas de qualquer jeito, assim foi entregue a Torá. Agora fala o Haver para o Kuzer: olha, tem uma prova muito, muito boa de que tem que existir obrigatoriamente uma Torá oral. Qual é essa prova? Então, antes de entrar na prova, vamos conhecer uma historinha famosa de Hillel HaZaken.
Quem era Hillel Zaken? Hillel Zaken era um dos grandes rachamim do povo judeu, ele veio da Babilônia, e certa vez apareceu para ele alguém querendo se converter. Alguém queria se converter ao judaísmo. E ele falou para Hillel o seguinte, olha, eu quero me converter, eu quero ser judeu, porém eu só acredito na Torá escrita, não acredito na Torá oral. Assim eu quero que você me entregue o Tanakh, que você me converta, me explique tudo que está escrito no Tanakh, me traduza, e aí eu faço o que eu quiser com esse texto. Hillel não mandou ele embora, aceitou, entendeu que tinha na frente dele alguém com potencial, alguém que podia ser trabalhado. Falou, claro, Besimcha, bem-vindo, está convidado ao povo judeu. Mas antes de se converter, você precisa aprender um pouquinho, precisa conhecer as alahot, precisa conhecer a Torá. Ótimo, vamos sentar. Hillel chamou, colocou ele numa sala, começou a ensinar para ele o Aleph Bet, começou com o alfabeto. Ele desenhou lá na lousa, esse daqui é o Aleph, esse daqui é o Bet, esse daqui é o Gimel, ótimo. Bom aluno, dedicado, aprendeu todo o Aleph Bet naquele dia. No dia seguinte, o aluno chega, vamos ter a segunda aula, aprender mais um pouquinho, e ele, claro, fala, e ele recebe ele com um sorriso, fala, claro, vem, senta aqui, vamos aprender. E ele começa a ensinar o Aleph Bet ao contrário. Ele escreve na lousa a letra Taf e fala, esse daqui é o Aleph. Escreve na lousa a letra Shin e fala, esse daqui é o Bet. E assim ele fez Reish, Gimel, Kuf, Dalet, Tzadik, Rei, e foi indo. O aluno começou a ficar nervoso, peraí, como assim? Ontem você me falou outra coisa. Ontem você me falou justamente o contrário. O que você está mudando? Como é isso? Como eu vou aprender dessa forma? Se ontem você me explicou que o Aleph é o Aleph, e hoje você chamou o Aleph de Taf, como eu vou entender? E ele fala para ele o seguinte, olha, se você acredita em mim, nessas letras, se você acredita em mim que esse daqui é o Aleph, que esse daqui é o Bet, e com base nisso você vai ler a Torá, acredita em mim também na explicação da Torá. Fala o Kuzari, fala o Haver para o Kuzari o seguinte, olha, o Sefer Torá que Moshe Rabbeinu recebeu era como o Sefer Torá que nós temos hoje em dia, sem pontinhos, sem separações, sem divisões de psukim, somente letras formando palavras. Agora, as letras em hebraico, para quem conhece um pouquinho do hebraico, sabe que não tem vogais. Tem raras vogais, certo? Você tem a letra Aleph, de vez em quando, Yud, Vav, que sim representam um tipo de vogal, mas muitas palavras, se você não tiver os pontinhos embaixo, Kamatsu, Patach, Hirik, você não vai saber o que aquela palavra quer dizer. Você pode pontuar ela de forma diferente, você pode chegar em palavras completamente diferentes. Como a gente vai saber o que está escrito lá? Como é possível entender palavras dessa forma? Hoje em dia, quando encontram textos antigos, hieroglifos do Egito, de outros lugares, é muito difícil, precisa de programas de computador que conseguem comparar palavras para tentar achar aqui alguma forma, um modo de tentar descobrir o que é aquilo, criar uma equação que vai nos ajudar a entender o que significa cada uma daquelas letras ou palavras. Mas na época, antigamente, você pega um Sefer Torá, você abre ele, dá para alguém que não sabe hebraico ler um livro desses? Como ele vai ler? Como ele vai saber pontuar? Como ele vai saber exatamente qual palavra é qual? Obrigatoriamente, junto com a Torá escrita, foi entregue para Moshe Rabbeinu um modo de lê-la. O modo de ler cada palavra e palavra. Se a palavra Bereshit se ler como a gente lê, Bereshit, ou se não, talvez é Birashiut. Você pode ler de outra forma, você pode mudar os pontinhos e formar uma palavra completamente diferente. Como a gente sabe que Bereshit é Bereshit, e não Barashit, ou Berashut? Talvez aquele Vav, talvez aquele Yud não é um Yud, talvez aquilo chama Vav e tem um som de U, ou talvez ele tem Kubutz embaixo. Como a gente vai saber? Por isso, fala Moshe Rabbeinu, desculpa, não Moshe Rabbeinu, fala Rabi Yehuda Levi, fala o Haver, olha, com certeza a Torá foi entregue juntamente com a leitura, o modo certo de lê-la. E não só como colocar pontinhos e como ler as palavras, foi entregue para Moshe Rabbeinu também a explicação daquelas palavras. Está escrito na Torá, palavra Sefer. O que é Sefer? Como eu vou saber o que significa a palavra Sefer? É um idioma que talvez a Torá tenha outra intenção, talvez a Torá quer explicar de outra forma, talvez, do mesmo jeito que não é Sefer, é Safar, ou é Sipar, ou é qualquer outro tipo de leitura, também a explicação pode ser diferente. Por isso, falo, Haver, obrigatoriamente, junto com a Torá escrita, sem pontinhos, somente as letras, foi entregue também uma explicação.
sem isso, não teríamos como ler a Torá. Então, falo, Haver, esse daqui é mais um dos argumentos que mostra que a Torá ela foi entregue juntamente com uma Torá oral, que explica, que fala qual a intenção da Torá escrita. Isso daqui faz com que a gente entenda que realmente não é possível separar a Torá escrita da Torá oral. Se você tirar a Torá oral, se você tirar a explicação, então você pode tirar também os pontinhos, você pode tirar a leitura, e a partir daí você pode fazer o que você quiser com a Torá. Você pode ler do jeito que você quiser e tirar a conclusão que você quiser. Isso aqui com certeza não é correto. Hashem, continuamos em breve. Tchau, tchau, pessoal.